assentado sobre ele, e cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se um livro, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo que arde. Eis que é chegado o dia, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É chegada a hora. Digno és, o livro da vida, e vejo o seu selo, pois foste morto, e com o teu sangue compras para Deus o mundo dos tribos, povos, línguas e nações. Minha serva Meridiana, Aleluia! Glória a Deus! filha amada e fiel, em ti muito me alegro, porque sempre fostes obediente aos meus mandamentos. Quando pedi que orasse pelo teu irmão, assim fizeste. E além disso, me adorou em espírito e em verdade. Tomai as vestes celestiais. A coroa da vida. Glória a Deus! E entra no meu reino celestial. Aleluia! Minha serva Yuri, Glória a Deus! Aleluia! filha minha, sou muito feliz pela sua vida, porque você sempre me adorou como Deus. Cumpriu o grande mandamento, que era amar, amou o seu próximo, perdoou o seu irmão. E ainda pregava o meu evangelho, levava a minha palavra, e nunca quis a glória para ti. Tomai as vestes celestiais. A coroa da vida. E entrai no meu reino celestial. Glória a Deus! Meu servo João Paulo, Glória a Deus! Aleluia! Eis o Cordeiro que me chama! Eu herdarei o reino do céu! Hoje a palavra de Deus se cumpre em minha vida! Aleluia! Glória a Deus! João Paulo, João Paulo. Aleluia! Glória! Você é aquele que todos chamavam de louco, né?
Eu me lembro daquela igreja que gostava de fazer um barulho. E muitos se chamavam de fanático. Mas isso nunca te incomodou, porque a sua fé é grande. Por causa do teu amor por mim, por causa do teu amor pelas almas, por causa das tuas orações e teus jejuns, muitas delas foram salvas. Olha para mim, filha. Entrarás no paraíso, onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem angústia, e a minha glória iluminará a cidade. Receba as vestes celestiais. A coroa da vida. E saiba que cada pedra nessa coroa é uma alma que você ganhou. Entrai no meu reino celestial. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitarás, e ele será o seu povo. O meu Deus está com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a sua segunda morte. Bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Porque dissestes que fizestes tudo quanto ordenei, mas em ti não encontrei o coração voltado a mim, mas fostes rebelde. Não cumpriu o maior mandamento, que era amar. Não amou o seu próximo, não perdoou o seu próximo. Nunca me serviu em primeiro lugar, mas ao dinheiro, esse sim. Pois sabe que com o seu dinheiro não vais comprar a sua salvação. Além disso, você bebia, traía o seu esposo, se prostituía e festava todas aquelas festas lá do mundo. Aparta-te de mim, porque eu não te conheci. Você
era aquele que adorava uma estátua feita por mãos de homens, né? Uma não, várias. Aquele que tinha olho, mas não via, tinha boca, mas não falava, tinha ouvido, mas não ouvia. Nenhum som saía da sua garganta. Aquilo não tinha vida. Além disso, você pagava promessa, frequentava umbandas, terreiros, acreditava em horóscopo e consultou espíritos enganadores. Pois saiba que você vai para o mesmo lugar onde esses espíritos habitam. Você nem imagina o tormento que o espera. Nunca existiu purgatório. E não existe. Não há nenhuma passagem na minha palavra que fale de purgatório. A única maneira de receber a salvação era crendo em mim. E isso você não fez. Por isso aparta-te de mim, porque eu não te conheço. A sua alma me pertence. Venha. Eu me lembro que por um tempo você até creu em mim. Foi na igreja, realmente se converteu, mas aí desanimou, voltou a praticar os mesmos erros, os mesmos pecados, parou de ir à igreja. E pior, quando ia para criar contenda, falando mal de todo mundo. Além disso, você se prostituía com todos aqueles seus namorados e dizia assim: ah, eu sou jovem, eu tenho muito para curtir, afinal ninguém está vivendo, Deus é amor, Ele vai me perdoar. Mas de uma coisa você se esqueceu, que meu Pai, Ele tudo vê, e Ele é onipresente, por isso está em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas, por isso é onisciente. E Ele é onipotente, tem todo o poder. Senhor, me salva, tem misericórdia de mim, eu não quero ir para o inferno, por favor. Várias chances você teve, e nenhuma delas você soube aproveitar. Agora já não estou aqui como redentor, e sim como juiz. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. A sua alma me pertence. Como todos sabem, isso foi uma peça. Foi tudo ensaiado, tudo encenado com base em Bíblia. A palavra de Deus diz que a volta de Jesus Cristo será como nos dias de Noé. Muitos estariam preocupados com os afazeres do dia a dia, preocupados com o dinheiro, com o futuro próspero, preocupados em casar-se. Mas todos foram avisados do dilúvio. A Bíblia diz também que a volta de Jesus Cristo, nem Ele mesmo sabe o dia, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, somente Deus sabe o dia que Jesus vai voltar. E diz que Ele virá como um ladrão. Ele não vai bater na tua porta e falar assim: ô, tô chegando.
Oh, olha eu aqui. E vai vir de surpresa. E vai ser num piscar de olhos. E aí a pergunta que não quer calar: e se ele voltar daqui a um dia, a uma hora, a um minuto, a um segundo? Eu vou ou eu fico? Vai acontecer um dia em que passarão o pessoal aqui na frente e vão falar assim: onde está aquele povo barulhento? Oh, glória! Onde está que não se vê nenhum irmão? Mas alguém vai ficar, e alguém com voz de lamento, porque ele vai saber, vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora pra cima. Glória a Deus! Naquele dia, meu irmão, você vai estar aqui ou você vai embora para cima? A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não crê já está condenado. Interessante que a Bíblia no Novo Testamento, em nenhuma vez a palavra crer vai estar conjugado no passado, para que todo aquele que nele cresce, ou todo aquele que nele creu, e nem no futuro, para que todos aqueles que nele crerem, ou para todo aquele que nele crer. É sempre no presente, é sempre hoje. Eu preciso crer hoje. Amanhã é um novo hoje, depois de amanhã um novo hoje. Não é porque você creu há 10 anos atrás, ou há um mês atrás, ou você creu ontem que você vai herdar a salvação. Não, é porque nós permanecemos crendo, é porque nós permanecemos nos arrependendo. Não é porque isso aconteceu lá atrás, ou porque o meu pai serviu a Deus, ou porque a minha avó serviu a Deus, ou porque a minha esposa serve a Deus. Eu tenho que crer hoje. Amanhã, crer mais uma vez. Depois de amanhã, crer. E o que é crer? Não é um sentimento. O crer não está no coração. O crer não é como um amor. Crer é atitude. Quando eu creio, eu acredito em tudo. Tudo sobre Deus, sobre Jesus. Acredito sim que o povo atravessou o mar vermelho. Acredito sim que Jonas vai parar na barriga do grande peixe, ou baleia, tanto faz. Acredito sim que Daniel foi liberto da cova dos leões. Acredito sim que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e Ele batiza no Espírito Santo. Mas eu acredito sim que eu devo viver conforme os seus ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o dinheiro, sobre a profissão, sobre até mesmo o seu cônjuge. Amar a Deus acima do seu filho. E amar o seu próximo, porque aquele que não ama o próximo não ama a Deus, e aquele que não ama a Deus ama o inimigo de nossas almas. Mais uma vez eu pergunto: para onde nós vamos? Para Sião? Se coloque de pé, por favor. Pastor, faz uma oração. Aleluia. Aleluia.